Oi, pessoal. Nesse vídeo eu vou conversar com vocês sobre as mitocôndrias, organelas bem famosas em estudo, na pesquisa, na medicina, na clínica em geral. Então, o que são as tais das mitocôndrias, né? Elas são organelas, são partes das nossas células, então são pequenos órgãos dentro das células, dá para se dizer assim de maneira bem simples. Elas têm uma arquitetura bastante peculiar, com uma membrana dupla, essa membrana dupla sendo representada aí pela membrana mitocondrial externa e pela membrana mitocondrial interna. Entre as duas, um espaço chamado espaço intermembranas, e tudo isso envolve a matriz mitocondrial. Chama atenção que a membrana mitocondrial interna ela tem essas dobras que são as cristas mitocondriais. Essas dobras aqui aumentam a superfície da membrana mitocondrial interna, e nessa membrana interna eu tenho diversas proteínas fundamentais à manutenção da função mitocondrial, não só de uma função como vai ser visto aqui. Então, são organelas com membrana dupla, e peço desculpas pelo desenho, né? Tá horrível, mas dá para pelo menos lembrar quem são essas mitocôndrias para quem não estuda isso aqui há algum tempinho. Elas têm até um DNA próprio, mas não suficiente para expressar todas as enzimas e proteínas que desempenham funções na organela. Então, as mitocôndrias dependem do DNA nuclear também para a síntese de enzimas e proteínas. A localização das mitocôndrias e o número pode variar. Então, dentro de uma célula, essas mitocôndrias estão numa parte da célula e depois podem estar na outra. E o seu número também pode variar por diversos processos, como a biogênese mitocondrial, onde eu tenho ali uma organela gerando outra, né? Uma mitocôndria gerando outras duas. Então, eu tenho esse tipo de processo ocorrendo dependendo do estímulo. Isso vai ser conversado em outro momento. Aqui é uma apresentação, entre aspas, básica dessas organelas. A principal função aí das mitocôndrias é a produção de ATP, por meio de processos de transferência e conservação de energia. Então, eu me alimento para produzir ATP. Só que esse ATP, produzido mais de 95% pelas mitocôndrias, depende de um processo longo de transferência e conservação de energia. Então, eu vou extrair energia do meu alimento e vou transferindo isso por meio de enzimas mitocondriais. Para falar de maneira simples, a gente já olha para isso de maneira mais detalhada. Dependência de oxigênio. O que isso significa? Que eu preciso de muito oxigênio, eu preciso respirar para manter a função mitocondrial. Então, sempre que lembrar em mitocôndria, tem que lembrar que ela depende de oxigênio para funcionar. Então, sem a chegada, sem a entrega de oxigênio, numa quantidade adequada, as mitocôndrias não conseguem produzir ATP. Elas não conseguem oxidar completamente o substrato. E o que significa oxidar completamente o substrato? Significa transformar esse substrato energético, esse combustível, em gás carbônico e água. Isso significa que eu extraí, nas condições celulares, né, fisiológicas, saudáveis, consegui extrair o máximo de ATP desse alimento. Então, as mitocôndrias são responsáveis pela oxidação de combustíveis, e esses combustíveis representados principalmente por piruvato, que é oriundo da glicose, a glicose que é um carboidrato, que é um importante substrato energético, que é um importante combustível para várias células. Na verdade, todas as células do corpo humano conseguem oxidar glicose. A gente já olha por quê. Outro combustível oxidado em mitocôndrias são os ácidos graxos e também os alfa-cetoácidos oriundos de aminoácidos. Então, o aminoácido, como está naquela forma química, com grupo amina, com grupo ácido carboxílico completinho, ele ainda não é um substrato energético para a célula. Ela capta o aminoácido e precisa converter ele em alfa-cetoácido para aí ele funcionar como o combustível que está sendo lembrado aqui. As mitocôndrias também oxidam corpos cetônicos, então
São outras moléculas que aparecem em alguns estados, principalmente catabólicos, mas também são detectadas em concentração aumentada em algumas doenças, como em diabetes mellitus, tanto tipo 1 quanto tipo 2. Então, corpos cetônicos também são um combustível usado na síntese de ATP e oxidados aí dentro das mitocôndrias. Essas moléculas que são combustíveis, elas passam por processos próprios. Por exemplo, a oxidação da glicose não se dá dentro da mitocôndria, se dá no citoplasma. Mas lá no citoplasma, que preenche a célula, portanto é o conteúdo da célula, a glicose sendo oxidada gera uma molécula chamada ácido pirúvico, que logo dissocia, né, que libera o próton e passa a se chamar piruvato. Esse piruvato é captado pela mitocôndria e daí termina de ser oxidado dentro da organela. Também dentro da organela eu tenho a beta-oxidação, por exemplo, que é a oxidação de ácidos graxos. E essa oxidação de ácidos graxos aí depende da viabilidade da mitocôndria, da presença de oxigênio e por aí vai. Os corpos cetônicos também, quando usados como combustíveis, são oxidados dentro da mitocôndria. Daí completamente, a célula capta eles e já a mitocôndria capta também e oxida. E aí essas moléculas todas, o que elas têm em comum? Seja o piruvato oriundo lá da glicólise, que ocorre no citoplasma, ou moléculas oriundas da beta-oxidação de ácidos graxos, da oxidação de corpos cetônicos e dos alfa-cetoácidos, elas são, essas moléculas oriundas dali são transferidas para outros sistemas dentro da mitocôndria, como o ciclo de Krebs e como a cadeia transportadora de elétrons. Então, esses outros sistemas vão conservando a energia desses combustíveis, vão extraindo o máximo de energia desses combustíveis e passando para um outro sistema chamado complexo 5, que vai ser o responsável pela produção do ATP. Então, cadeia transportadora de elétrons e complexo 5 é algo que eu prefiro ver à parte, dada a complexidade, e esses dois formam a fosforilação oxidativa. Então, cadeia transportadora de elétrons que fica na membrana mitocondrial interna, junto com o complexo 5, formam a chamada fosforilação oxidativa. E esses sistemas todos que amplificam a produção de ATP. E por que eu preciso de tanto ATP? Por que é tão famosa a mitocôndria nesse sentido? Porque ATP é usado na produção de outras moléculas. É uma moeda energética, como vem em vários livros de bioquímica e de metabolismo. E essa moeda energética é usada como uma fonte de energia de forma mais geral. O que isso quer dizer? Eu não consigo quebrar, entre aspas, uma molécula de glicose e pegar essa energia oriunda daquela quebra e já transferir diretamente para a síntese de uma proteína ou do colesterol, que é uma molécula cara para ser produzida. Cara energeticamente, em termos de ATP que é consumido. Então, eu também não consigo quebrar um ácido graxo e dessas ligações quebradas de lá transferir energia diretamente para a síntese da proteína ou para outras sínteses. Então, o ATP é uma moeda geral, global, que a célula vai consumir em mais de um processo, como descrito de maneira muito resumida aqui nessa apresentação. Então, o ATP é universal, uma moeda energética universal que a célula consegue usar na síntese de proteínas, na síntese do colesterol, em outras sínteses, na manutenção do DNA, na própria construção do DNA. Eu preciso de nucleotídeo para fazer aquele DNA que é um ácido nucleico. Então, isso depende de uma molécula única como é o ATP. O ATP também é usado na contração muscular para execução de movimento, seja musculatura estriada ou a lisa. A ativação de moléculas depende do ATP, como é a ativação da própria glicose para ser usada como combustível, ela depende de uma ativação, e essa ativação, isso aqui eu digo entre aspas, assim, é mais para tentar entender a utilidade do ATP. Então essa ativação da glicose torna ela útil para ser consumida dentro da célula.
Mas então, sem ATP, numa dada concentração, eu não consigo nem usar a glicose. Mas é muito difícil assim a concentração do ATP ir a nível tão baixo que eu não consiga nem ativar a glicose para usar ela como substrato energético. O ATP também é um neurotransmissor e também é usado em sinalização celular. Então, uma molécula de uso energético e também na sinalização. Então, são algumas das funções desse ATP. Por isso que eu preciso tanto, e olhando assim para a biologia de cada célula, há células mais exigentes pelo ATP. Então fica complicado manter todo o sistema funcionando. Por isso que eu preciso manter uma boa oxigenação, uma boa viabilidade mitocondrial e, obviamente, a entrega aí de nutrientes. Essa amplificação da produção de ATP, ela pode ser vista mais ou menos assim, ó. A glicose é uma molécula que pode render ATP mesmo na ausência completa de oxigênio. E quando eu tenho assim uma célula que não esteja recebendo oxigênio na medida certa, num nível fisiológico, ou eu não tenha mitocôndrias naquela célula, como é o caso da hemácia, que até lida obviamente com o oxigênio no transporte desse gás, mas que não tem mitocôndria para usar esse oxigênio. Então ela só carrega para as outras células. Numa célulazinha como a hemácia, eu vou ter uma produção líquida de 2 moléculas de ATP por molécula de glicose oxidada. Se eu tiver num exercício anaeróbico, aqueles de contração mais vigorosa, mais intensa, eu também vou ter uma entrega menor aí de oxigênio. As células musculares têm mitocôndria, mas naquele exercício vigoroso, a entrega de sangue é menor. Se a entrega de sangue é menor, menor é a entrega de oxigênio. Então, momentaneamente, durante a execução do movimento, eu tenho uma queda na oxigenação local dos músculos que estão envolvidos naquele movimento. Naquela hora, eu uso glicose como único substrato energético hábil ali a produzir ATP. Então, nessas circunstâncias, eu tenho uma baixa produção de ATP por molécula de glicose. Se eu for para uma célula que esteja recebendo oxigênio adequadamente e que tenha mitocôndrias viáveis, a produção do ATP por molécula de glicose sobe para mais de 30. Então, isso aqui varia um pouco de acordo com a literatura, mas mais de 30 moléculas de ATP serão produzidas na presença de oxigênio e de mitocôndrias viáveis a partir da mesma glicose. Então, a natureza da célula, a condição a qual ela está exposta, vão determinar aí como que vai ser a produção do ATP. Pensa assim também, numa situação de infarto do miocárdio, acidente vascular encefálico ou cerebral, né? Depende aí da nomenclatura usada, eu tenho momentaneamente uma queda na oxigenação de uma parte do coração no infarto e numa parte do encéfalo no AVC ou no AVE. Então, nessas ocasiões, com a queda da oxigenação, a produção do ATP vai lá para baixo. E se essa produção do ATP cai, a célula tem dificuldade em manter as suas funções. Por isso que geralmente essas célulazinhas, quando passam por um processo desses, elas morrem por necrose, elas explodem, gerando inflamação local, que é mais um fator de agressão ao órgão. Então, tudo começou com uma queda na oxigenação que afetou a produção do ATP e que leva a célula à morte. E essas células citadas, né, o músculo cardíaco, as fibras musculares dali e os neurônios e astrócitos e outras células do encéfalo, elas têm uma demanda energética muito alta. É muito caro manter essas células viáveis. Então, não dá para manter uma oxigenação baixa por muito tempo. Para o encéfalo nem é normal ter uma queda na oxigenação, por isso que geralmente é tão grave, né? Basta ver a taxa de mortalidade, infelizmente, nesses casos. Outro exemplo aqui de rendimento do ATP é quando a mitocôndria oxida, na presença do querido oxigênio, ácidos graxos. Então, a oxidação de ácido graxo, dependendo do tamanho da cadeia dele, vai render mais de 100 moléculas de ATP por ácido graxo oxidado, geralmente ácido graxo de cadeia longa para cima.
né? Isso aqui dá 16 carbonos para cima, aí o de cadeia longa. Então, rendimento bastante alto, bem maior que o da glicose, mas só ocorre se eu tiver a mitocôndria viável consumindo oxigênio numa taxa fisiológica, que atenda a demanda daquela célula. E a glicose, que rende menos ATP, por que ainda é um substrato energético tão importante? Então, qual a vantagem de usar glicose como combustível ou como substrato energético? Essa aí, como eu comentei brevemente antes, é a única molécula que rende ATP quando eu não tenho oxigênio ou não tenho mitocôndria viável. Então, eu preciso muito da glicose para algumas células como as hemácias que não têm mitocôndria. Preciso muito de glicose para células da epiderme que não tem uma entrega de oxigênio alta como na derme. Então, a epiderme, que é aquela camada mais superficial da pele, não tem vasos sanguíneos. Se ela não tem vaso sanguíneo, a entrega de oxigênio lá é muito baixa. Depende de difusão do oxigênio a partir da derme, que fica logo abaixo. Camada mais profunda, né, como se fala em anatomia. Então eu tenho aí uma entrega do oxigênio e de outros nutrientes da própria glicose a partir da derme para nutrir a epiderme. Aí eu consigo manter a saúde da epiderme. No entanto, a produção de ATP é baixa na epiderme, embora ela seja uma barreira física tão importante para o nosso corpo. Mas aí calcula quanto que consome de glicose essa pele para se manter saudável, né? Então, por isso também a importância de manter a glicemia, né? Eu não posso ter uma crise de hipoglicemia, não posso deixar isso durar muito tempo, porque eu desmaio, porque eu posso entrar em coma e morrer realmente por causa do número de células e da complexidade delas, da importância delas, que consomem glicose por causa da sua própria biologia. Então, isso é algo que eu quero falar mais além, né, em outra oportunidade. Outras moléculas, como a frutose, podem servir como um nutriente na ausência de oxigênio, mas a frutose não é produzida no nosso organismo como a glicose pode ser. Então, eu uso a frutose a partir da dieta, né, oriunda da sacarose. Então, eu precisaria estar ingerindo algo para a frutose aparecer nesse cenário energético. As mitocôndrias têm outras funções, né? Mais de uma, então, que não é apenas a produção do ATP. O metabolismo do cálcio depende muito delas. O metabolismo de neurotransmissores também, lembrando de catecolaminas, que aparecem aí como dependentes de mitocôndria para serem metabolizadas, né? O ciclo da ureia, que é como a gente excreta a amônia do organismo, né? Dá para se dizer que é fundamental o ciclo da ureia na biotransformação ou na desintoxicação de amônia, que é muito tóxica para nossas células, e a ureia é inerte na concentração que aparece e depois sai na urina tranquilamente. A gliconeogênese, que é a síntese de glicose a partir de outras moléculas, é uma das vias mais importantes na manutenção da glicemia em humanos, durante períodos de jejum, por exemplo. A gliceroneogênese, que é a síntese de glicerol 3-fosfato, que ocorre no fígado e no tecido adiposo e tem a ver com o controle da liberação de ácidos graxos, de maneira bem breve, principalmente a partir do tecido adiposo. Da síntese de lipídios também participam as mitocôndrias e, nesse contexto de ATP, mas não apenas nele, são fundamentais na adaptação ao estresse. Então, mitocôndrias têm todas essas funções e mais que vem abaixo, né? A síntese de hormônios, elas participam também, e o controle do destino celular, na morte e na sobrevivência. Então, a apoptose, né? Aquela morte celular programada, ela aparece aí tendo em um tipo de morte, pelo menos, a mitocôndria como organela maestro aí do cenário, se a célula vai sobreviver ou vai morrer. E outras funções aí que podem ser encontradas em diversos livros. Todo mundo marcado em vermelho aqui, essas funções indicam participação da mitocôndria, ela não age sozinha, mas é função pra caramba, né? Então a importância de manter a viabilidade mitocondrial. Essas estão terminando assim as mitocôndrias, elas são essas organelas, né, ausentes
em hemácias, então não são todas as nossas células que têm mitocôndria. Há algum equívoco nisso, em algum material circulando por aí, mas eu não tenho mitocôndria em hemácia e também tenho muito poucas mitocôndrias, ou até às vezes não tenho, em células do cristalino, por exemplo, porque as mitocôndrias atrapalhariam a formação da imagem, a captação, né, de luz e a formação da imagem, consequentemente. São as células as mitocôndrias são as organelas da respiração celular, responsáveis, portanto, pela amplificação da produção de ATP. Dependem de oxigênio aí para trabalhar e tem outras funções, não apenas esta, da produção do ATP. Né? Mesmo que fosse só essa, já estaria muito bom. Então essas mitocôndrias aí são fundamentais para manter a viabilidade celular. Né? E algumas dessas funções eu quero trazer além de forma mais detalhada para uma análise mais completa. Então por hoje é isso, fico à disposição. Muito obrigado por ter assistido.